Meu nome é Pedro, vou falar sobre a extrusão. Nas indústrias metalúrgicas ou automobilísticas, a extrusão é um processo de conformação mecânica de materiais plásticos ou metálicos, assim como a trefilação, laminação ou estampagem. Podem ser extrusadas peças longas com secção transversal no formato que desejar e, posteriormente, seccioná-las de modo a produzir diversas peças com a mesma secção transversal de uma só vez. Nesse processo, a peça é conformada pela ação combinada de tensões, mas o que faz com que a peça adquira o formato desejado é a resistência imposta pela matriz à passagem da peça. Assim, dizemos que a extrusão é um processo de conformação onde a força predominante é a compreensão indireta. A extrusão é um método muito comum e faz parte de processos positivos de filmes plásticos, chapas, barras e peças de metal e até mesmo de alimentos. Basicamente, seu principal componente é a prensa hidráulica ou extrusora, que irá forçar a passagem do material pela matriz e controlar o curso e a velocidade de extrusão. Meu nome é Juan e continuando o que Pedro falou, o processo de extrusão de materiais pode ser classificado de acordo com o método. Direito, onde o material é forçado pela prensa a passar pela matriz, ocasionando grande atrito. Uma variação desse processo é denominada extrusão vertical, onde a direção e de escoamento do material formam um ângulo reto, com direção da força exercida pelo embolo. Outro processo de extrusão é o indireto, no qual o material permanece fixo enquanto a matriz é deslocada em direção a ele, ocasionando a conformação. Esse processo não permite a aplicação de grandes pressões. O terceiro método de extrusão de metais é a extrusão hidrostática. Esse método consiste na extrusão sem que haja contato do material com a superfície da câmara, reduzindo o atrito. O material é colocado em a câmara de diâmetro maior que o seu e contendo um fluido de lubrificação. Então ele é empurrado em direção à matriz por meio de pressão hidrostática. De acordo com a temperatura, o processo de extrusão do metal pode ser classificado em extrusão a quente ou extrusão a frio. A extrusão a quente torna mais fácil o processo de conformação, mas a extrusão a frio permite um melhor acabamento e elimina a oxidação do material. O que irá determinar qual desses processos será usado é o custo e as exigências técnicas. Qualquer processo de extrusão, seja do material plástico ou alimentos, pode variar de temperatura de acordo com as características do material. Os polímeros termoplásticos também podem ser extrudados pelo método hidrostático, fluido a fluido, dando origem a tubos, bastões de diversos tipos de materiais. Os tipos de plásticos utilizados no processo de extrusão são polietileno de baixa ou alta densidade, o vinil, o PVC, o acrílico, o butirato ou polipropileno. A soldagem é amplamente utilizada para realizar a junção de materiais, fazendo com que, assim, execute uma união com geometrias complicadas, porém, mantendo uma perfeita continuidade do fluxo das peças. As ligações, por sua vez, devem ser utilizadas de forma correta e com cargas atuantes, para que, assim, restrinja-se as deformidades nas estruturas a limites admissíveis. As ligações mais comuns e utilizadas são as ligações de soldagens e aparafusamento. Ligações soldadas. Vantagens: resistência mecânica boa, estanqueidade perfeita e permanente, boa aparência, facilidade na aplicação de isolamento térmico ou pintura, nenhuma necessidade de manutenção devido à sua resistência mecânica. Desvantagens: dificuldade de desmontagem, necessidade de mão de obra especializada para sua execução e cuidados especiais quando efetuar a soldagem em ambientes com combustíveis inflamáveis ou explosivos. ANSI 31.3. ANSI Instituto Nacional Americano de Padronização. Atende a uma ampla classe de tubulações de pressão. Entre outros aspectos, enfoca cálculo de espessura, flexibilidade, acessórios, fabricação de montagem, inspeção e teste. Na edição de 1995, estava
1955, estava subdividida em 7 seções. Seção 1, tubos para geração de vapor. Seção 2, ar e gases. Seção 3, refinaria, tubulações em geral para processamento, armazenamento e carregamento de oleodutos. Seção 4, vapor e água quente. Seção 5, refrigeração. Seção 6, suportes, meios de ligações, fixação, detalhes de projeto, expansão e flexibilidade, ligações soldadas, procedimentos, qualificação e inspeção. Seção 7, materiais, especificações e identificação. Em 1959, as seções 1, 2 e 5 geraram, após reestruturação, as normas ANSI 31.1, 31.2 e 31.5, respectivamente. A seção 3 passou a ANSI 31.3 e ANSI 31.4. A seção 6 foi extinta, sendo seus itens distribuídos em outras seções.